Bom dia, meu amado irmão em Cristo. Bom dia, minha amada irmã em Cristo. O Senhor, o Senhor é Deus. E antes que fiquemos pensando naquilo que devemos fazer, precisamos entender o poder do Altíssimo, porque muitas vezes questionamos Deus e não devemos questionar Deus. Devemos pedir a Ele resposta, mas questionar, não. Porque Deus é Senhor de todas as coisas. E nesse mundo tem um príncipe do mal que se chama Satanás. E esse príncipe do mal foi vencido por Jesus na cruz nesse planeta, mas lá no céu já tinha sido derrotado. Então, amado, então, amada, entenda. Deus é Senhor de tudo. Jesus Cristo, Senhor daqueles que o querem. E Satanás, príncipe desse mundo, Senhor daqueles que não querem a Deus. E não se brinca com Deus. Ah, Deus é bom. Uma das virtudes de Deus é a bondade. Mas não podemos esquecer que a outra virtude se chama justiça. E quem pecar e não se arrepender é réu de morte. E qual morte? A morte física, ela existe apenas para nos separar desse mundo. Mas na verdade, assim como Jesus disse, a alma é imortal. E se a alma é imortal, os mortos estão em algum lugar guardados por Deus. Num bom lugar ou num lugar ruim. Pode ter certeza. Se vocês não acreditam, lá em Pedro, se não me engano, está escrito que depois da sua morte, Jesus desceu à mansão dos mortos e pregou aos mortos. Pregou aos mortos. Precisa dizer mais alguma coisa? Só se prega aos mortos se os mortos estiverem ouvindo, porque Jesus não ia perder tempo para pregar para pedra, não é mesmo? Então, a primeira coisa é que a alma é imortal. E que nós precisamos entender que escolhemos aonde a nossa alma vai viver eternamente. E o que é a alma? A alma é o que dá vida a esse corpo, sentimento. Não é isso? A alma limpa, vida reta, o corpo submetido ao domínio da alma, que sou eu. Tudo que eu sou a alma. Porque a vida se divide assim nessa terra: corpo, alma, espírito. O corpo todo mundo conhece, ninguém precisa falar, todo mundo tem. A alma é uma coisa assim mais subjetiva para alguns, porque não vê a alma, mas você é a própria alma. Toda a sua capacidade de existir é a sua alma, de sentir é a sua alma. E o espírito? O espírito é a capacidade de viver, ou seja, o fôlego de vida. E Deus soprou sobre o homem fôlego de vida, o espírito. Mas não podemos brincar com esse Deus. A ira de Deus é terrível. A palavra diz: triste coisa é cair na mão do Deus vivo. Não provoca a ira de Deus, não. Você acha que está ruim? Vai ficar pior e sem saída. Porque Deus mata, Deus fere. E graças aos céus, o nosso Deus cura. Onde está escrito isso? Deuteronômio. Gravou? Capítulo 32, versículo 39. Vou ler aqui para você. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E ninguém há que escape da minha mão. Ninguém há que escape da minha mão. A palavra de Deus diz que tem anjos presos, que eram príncipes, que eram fortes demais para ficarem soltos e se rebelaram e não aceitaram a derrota. Então,
para que ele não destruísse esse planeta, porque ele tem esse poder, esses anjos presos, o Senhor os encarcerou numa prisão. Aí Satanás, que era o príncipe deles, Satanás aceitou, não é bobo, ele aceitou o domínio de Deus. E aí ele está tendo uma sobrevida. Bem, eu quero deixar bem claro para vocês que a palavra é maravilhosa. A palavra nos leva a conhecimentos que esse mundo não tem. A ciência não tem. O homem mais sábio do mundo não tem. São coisas tão elementares e coisas que as pessoas pensam ser até loucura. Outro dia me perguntaram, vocês ficam pregando sobre salvação? Salvar do quê? Do que vocês estão salvando? Tá vendo como é que o mundo não conhece? Não sabe que todos pecaram e se afastaram de Deus, que é pureza, santidade, e não se mistura com pecadores. Não se mistura com o pecado. Não se mistura com a imundície do mundo, das pessoas. Por isso Jesus, quando morreu, falou assim, Pai, por que me desamparastes? Porque o pecado do mundo inteiro estava ali. E Deus não podia estar ali naquele momento. Ele viu seu filho morrer, viu. Sofreu, pode ter certeza. Mas ele não pôde estar ali. Ah, mas Jesus veio para os pecadores? Sim. Jesus é a salvação. Se Deus tivesse que vir ao mundo para executar sua justiça, ele faria como no dilúvio, acabaria com todo mundo. Porque o homem, ele às vezes é orgulhoso, ele pensa que quando Deus está dizendo aqui que apenas ele é o eu sou, só ele pode dizer eu sou, porque ele tem poder de fazer o que quiser. Como eu posso dizer eu sou, se nem sei se eu vou estar vivo amanhã? Não é pretensão? Então o homem, quanto mais poder tem, mais dinheiro, mais fama, mais orgulhoso fica, vaidoso, egocêntrico. Agora, a verdade crua e nua é que Deus é de muita misericórdia, até com essas pessoas, mas tem um tempo da ira de Deus. Quando Saul governava sobre Israel, ele pecou contra Deus quando ele quis ser sacerdote, que é uma coisa muito pura, santa. É sacerdote, toma conta da sua santidade. Então, Samuel se chegou a ele e disse, que loucura fizestes? E ele diz, você não parecia, o povo estava ficando assim meio nervoso, eu resolvi fazer sua parte aqui, né? Fazer esse sacrifício. Então, a partir daquele instante, acabou para Deus aquele homem. E Samuel ficava o tempo todo mendigando o favor de Deus em favor desse Saul, desse rei, até que um dia Deus vira para ele em voz audível e diz assim, Samuel, não me peça nada por esse homem, não ora, não adianta. Triste, hein? Deus colocou o homem como um rei e tirou ele da presença dele para a eternidade. Triste. Você está preparado para viver sem a bondade de Deus eternamente? Sem a justiça de Deus eternamente? Sem a alegria do sorriso, do convívio com as pessoas de bem? Vou dizer só essas coisas. Todas as virtudes de Deus são maravilhosas. E se Deus se afastar da sua vida, da minha, de quem quer que seja, a pessoa vai secando, vai se tornando ruim, egoísta, solitário, aquela pessoa insuportável. E nem ela se tolera às vezes. Sem as virtudes de Deus,
nós somos o reflexo do diabo. Oh, verdade dura. Sem a presença de Deus, que é luz, nós somos trevas. Ah, se Deus não fizer, não adianta. Não há poder que faça acontecer. Eu estou falando aqui agora, mas se não for permissão de Deus, pode ter certeza que eu não vou conseguir falar. Eu sempre clamo a Deus que o Espírito Santo me use, porque eu sou uma folha que cai ao chão. Mas Deus é eterno, o Espírito Santo é eterno. As pessoas vão ficar, eu vou embora, a palavra fica. E Jesus é tudo. Para todo ser humano que está nessa terra, Jesus Cristo é tudo. E as pessoas, na sua maioria, não enxergam isso. Jesus sim veio para os pecadores, com um amor tremendo pelos pecadores. E todo aquele que se achegar a Jesus, mesmo no pecado mais imundo, encontrará perdão, conforto e a reconstrução da sua vida. Por isso, se você ainda não aceitou Jesus, você tem a oportunidade de fazer agora. E é tão simples. Basta dizer: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador e creio que Ele ressurgiu dos mortos. Então seu nome será escrito no livro da vida. E a sua vida vai mudar, porque uma autoridade tremenda vinda do alto virá sobre ti. Te fará vencer caminhos difíceis, te fará ter renúncias, enxergar além do que você está enxergando e ver que vale a pena sofrer por Jesus, porque a eternidade é o presente que a gente ganha. Meu amado, minha amada, Deus é soberano. Não briga contra Deus, não briga. Aprenda a conhecê-lo, amá-lo, respeitá-lo. E se tiver que passar por um deserto, por uma situação difícil, passa com fé nele. Passa. Porque tudo é questão de tempo aqui. Tudo é questão de tempo. E por mais difícil que seja, se nós agarrarmos a mão de Jesus, ele nos puxará para fora. Basta que a gente creia, levante, ande, e o Senhor será conosco. Então, amado, hoje, sexta-feira, para o mundo, o dia da bebida, da orgia, da bagunça, para os que são de Deus, um tempo de reflexão. Que proporção Deus está nas nossas vidas? Que proporção nos entregamos às ordenanças do Senhor? Que proporção obedecemos a Deus? Vamos consertar nossa vida. O amanhã pertence a Deus e não sabemos se levantaremos. Então, em nome de Jesus, pense que a graça de Deus, o amor infinito de Jesus Cristo, que amou tanto que morreu por nós, e as doces consolações desse Espírito Santo puro e verdadeiro estejam com você, comigo, com todos nós, em nome de Jesus. Amém.